está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre a um CD Pai Você é 10. Pai Você é 10, que é o CD, vai dar de presente pro seu pai, que moral, hein? Tá bem, hein? Tem aqui o DVD Propósito do Kleber Lucas, também o DVD Propósito do Kleber Lucas e o CD Pai Você é 10, pra você que tá participando com a gente, ligando, telefone 2461-0093, 2461-0093. No Facebook da 93 FM. No Facebook da 93 FM, hoje você concorre ao CD Nada Impossível do 4x1, CD Nada Impossível do 4x1, pra galera que tá no Facebook da 93 FM. Já postamos ali a nossa foto hoje com Ciri Gonçalves, Luciana Vasconcelos, Marcela Bastos e J.R. Vargas. Ali você poderá dar ali a sua opinião, dizer de onde você está ouvindo o nosso Debate 93 de hoje. Há uma galera já aqui trazendo os seus comentários, visualizando, curtindo, compartilhando. Muito obrigado por esse carinho maravilhoso. Você que também está aqui no Facebook acompanhando a gente na 93 FM, é sempre um privilégio muito grande ter você. E para você que estava com saudade desta canção, eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. J.R. diz aqui uma de nossas, aliás, um de nossos queridos ouvintes: olha, eu sou perseguido dentro da minha casa, sabe por quê, J.R.? Por quê, meu irmão? Pela minha própria esposa. Todos os dias ela me afronta com palavras terríveis, ainda diz que eu não vivo o que prego. Ela diz que nunca vi um crente ter uma condição financeira tão baixa e que eu sou um débil espiritualmente. Minha mulher acha que eu deveria subir montes e pregar para multidões. No entanto, eu prefiro falar do amor de Deus através do evangelismo pessoal e ela não aceita de jeito nenhum. Acho que minha esposa queria estar casada com alguém que definitivamente não sou eu. Como conviver com afrontas diárias sem enlouquecer? O que fazer quando seu cônjuge, ao invés de apoiar, só joga você para baixo? Como mostrar à minha mulher que o incentivo dela é precioso demais para mim? É possível reconquistar uma mulher que parece ter se arrependido do casamento? Conhece alguém vivendo uma situação como essa? Vive alguma questão relacionada a casamento? Hoje, aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Meu amigo querido pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase em que o nosso ouvinte diz: minha mulher acha que eu deveria subir montes e pregar para multidões. O que o senhor destacou logo essa frase, hein, pastor Jorge? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., e a todos os ouvintes da 93. Um abraço e um beijo no coração. Eu destaquei esta frase
Porque as pessoas, eles acham que subir a monte, quando você sobe o monte, você obrigatoriamente, quando ora no monte, você tem que ser um pregador famoso, aquilo ali vai te dar agenda, aquilo ali vai fazer de você mais conhecido. Então, na ideia desta irmã, ela acha que o esposo dela, o ministério que o esposo dela desenvolve na igreja, não é um ministério que também há ela não compactua com esse ministério do seu marido. Acho que o marido dela está fracassando, e subindo ao monte isso vai ser resolvido. E eu entendo que o monte, eu já subi muitas vezes ao monte, vez ou outra eu subo, mas quando eu tenho uma necessidade, quando eu quero estar mais a sós com Deus, ali é uma maneira de pensar, é uma escolha minha, é uma convicção minha, uma fé que eu tenho, que eu subindo ali eu vou poder estar mais, conversar mais à vontade com ele, e com um objetivo. Eu nunca subi a monte para Deus fazer de mim um pregador de grandes multidões, um pregador que vá para a mídia. Eu peço ao Senhor para me dar graça, para me dar poder, para me dar força, para me dar sabedoria primeiramente, para que eu possa fazer a obra dele bem feita. Então o monte não pode ser levado para este lado. Muito bem, a nossa querida menina da mesa de hoje, pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia, que pensa a irmã sobre esse assunto, a sua opinião, concorda, discorda? Sim, bom dia, JR, bom dia aos ouvintes. É uma manhã maravilhosa, mais uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Essa esposa aqui, ela tá meio equivocada em algumas coisas, né? Primeiramente, a questão do padrão bíblico, no sentido da mulher como submissa, como aquela que respeita o marido. Isso precisa ficar muito bem colocado, porque uma mulher inteligente, ela respeita o marido, esse marido se sente amado e ele, em troca, dá esse amor, esse carinho, né? Então, de repente, aqui, ela tem uma visão de que o marido, ele queira ser um pregador, né? Ele queira ser um pregador. Então, olhando para um lado, né, dela, de repente, ela pensa que então você precisa se consagrar mais, buscar. De repente, não é para você agir de qualquer maneira. De repente, você precisa ter um momento a sós com Deus, de busca com Deus. Também concordo com o pastor quando diz que não é subindo no monte que ele vai conseguir grandes lugares para estar pregando, porque o ponto não é esse, né? O ponto o chamado de Deus para a nossa vida é pregarmos o evangelho para as pessoas, seja multidão, seja uma pessoa. O chamado de Deus para a nossa vida é sermos testemunhas do Senhor. Vocês não observam importa a multidão de pessoas. Vocês observam que o ponto aqui que aparece no texto que a nossa ouvinte nos encaminha é a questão financeira. Observam isso ou não? Porque a frase anterior dizia, ela diz que nunca viu um crente ter uma condição financeira tão baixa, e liga a frase, que sou um débil espiritualmente. É uma expressão que para mim é nova. É meio até, eu não sei se eu vou colocar certo, meio pejorativa nesse ponto de débil, entendendo? Uma coisa muito, ela bate muito forte em cima dele quanto à questão do débil mental, uma pessoa que não tem entendimento, uma pessoa que não tem raciocínio, uma pessoa que não entendeu a chamada dele, a chamada que Deus tem para ele. É uma pessoa que vive sem ter um objetivo, viu? E eu acho que ela está nesse ponto, lógico, no decorrer do debate nós vamos entrar em outros assuntos, mas eu acho que ela está sendo está agindo de uma forma assim muito forte contra a vida do seu esposo. Que conexão existe, companheiros, aqui é o seguinte, entre a vida espiritual do camarada e a vida financeira? Quer dizer que quanto mais espiritual, mais dinheiro tem? É isso? Será que é isso que está por trás da frase dela? Essa questão que eu queria entrar. É verdade. Essa questão que eu queria entrar. No sentido de que
o evangelho nada tem a ver com a sua vida financeira. A bênção da nossa vida financeira provém da nossa obediência à palavra de Deus, quanto a entregarmos os nossos dízimos, sermos fiéis ao Senhor. Isso vem a bênção de Deus na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa casa, como bênção da prosperidade na sua totalidade da palavra. Não necessariamente eu vou pregar o evangelho e vou ter uma vida financeira bem-sucedida. Isso aí é uma visão deturpada do evangelho. Evangelho não é lugar para você enriquecer. Eu inclusive estava comentando aqui nos bastidores aqui, que o seguinte, as pessoas estão entendendo as coisas erradas. Eles querem fazer do evangelho uma maneira de arranjar fortuna, uma pessoa, e eu acho que a mente dessa irmã, dessa esposa, ela tem o seguinte: se o meu marido começar a subir o monte, se consagrar, ele vai começar a pregar para multidões, vai receber convite. Então ela vive num mundo meio ilusório. Ela com certeza ela vê esses pregadores, né, que estão na mídia, estão aí sempre em foco e andando com carrão. Então ela tem aquela imagem, né, que se o meu marido, se ele se santificar, se ele subir o monte, ele vai começar a pregar para multidões, vai começar a ter status, ele vai ficar famoso, e com isso ela tá também querendo um pouquinho de fama para ela. Isso é minha opinião. Olha, aqui um ouvinte dizendo, aliás, é um ouvinte, pastor, dizendo o seguinte: ao que tudo indica, ela é interesseira e ao que tudo indica, não ama. E também não ama a Cristo. É a opinião do nosso ouvinte sobre esse assunto aqui. Quero lembrar os companheiros que estão aqui à mesa que em Atos 8 há uma referência bastante interessante sobre Simão, que era conhecido como Simão Mágico, e diz inclusive que ele abraçou a fé. É a expressão que o texto bíblico nos revela, e ao mesmo tempo mostra, depois disso, ele desejando ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas. Exatamente isso que ele pede: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Estou lendo Atos 8, versículo 19, na edição revista e atualizada, só para o nosso entendimento aqui. Ou seja, este ato de Simão entrou para a história, e depois, historicamente, esse ato é conhecido como simonia, que é a possibilidade de se adquirir, de se comprar. Na maioria dos casos é um cargo, uma posição. Mas quando você vê as coisas misturadas, você observa que a resposta que ele recebeu foi o seguinte: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí há uma referência aqui à questão do coração, das motivações, da intenção. E aí, minha gente, quando a intenção está equivocada, como é que se chega a bom termo? Como é que se consegue alcançar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, que é o ministério, a possibilidade de pregar a palavra e semear os ensinamentos de Cristo? Eu até, rapidamente, acho aqui, no ponto de prosperidade, eu acho que a pessoa tem que ter uma vida digna, tá? Quanto você ser abençoado na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida material, lógico e evidente, são consequências de uma vida de obediência e trabalho e de esforço. A Bíblia, quando fala a Josué, o Senhor diz assim a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforçar quer dizer trabalhar com afinco, correr atrás do seu objetivo, fazer a sua parte, dar o seu suor. Então, e ser fiel a Deus, quando você faz isso, automaticamente, as bênçãos de Deus, tanto espiritual como material, elas são direcionadas a você, que é filho de Deus. Muito bem, aqui com a gente também o deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo, irmão Harold. A frase que segue aí, irmão Harold, diz o seguinte: no entanto, quer dizer, é o contraponto dele, né? Enquanto ela diz, ele se refere a ela dizendo: minha mulher acha que eu deveria subir montes e pregar para multidões. Ele diz: no entanto, eu prefiro falar do amor de Deus através do evangelismo pessoal. É que o corpo a corpo, e ela não aceita de jeito nenhum. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo, irmão Harold. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes da grande família 93, bom dia, debatedores.
enquanto não chegam os outros debatedores, eu estava ouvindo o debate. Realmente essa é uma matéria extremamente importante, porque nós temos tido agora a oportunidade, nesses dias em que nós estamos ouvindo aí as mensagens do chefe da Igreja Católica no Brasil, exortando inclusive aqui os seus liderados, deixem a postura principesca, né, de vassalos, venham a mim, e abandone os gabinetes e vão para as periferias levar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu também me recordo, no tempo que eu fui discipulado lá na igreja com o pastor Fanini, eu me recordo que ele falava isso, que a linguagem para o Evangelho tem que ser a linguagem a mais simples, tem que ser levada pelo líder, tem que ser levada, que Paulo viajou a todos os recantos da época para levar a palavra. Então ele dizia essas coisas, e eu lembro, e também dizia uma outra, a mensagem é a Bíblia é o plano de salvação para o ser humano, e nós estamos nos afastando desse plano de salvação. Nós estamos esquecendo que a Bíblia, a palavra de Deus ao homem, para a sua salvação. Se o homem caiu, o homem tem que retornar a essa comunhão, retornar à vida eterna. Então, nós esquecemos isso e hoje estamos preocupados com aquilo que é consequência do cumprimento disso. Se nós cumprirmos a Bíblia, levando a palavra, anunciando a palavra, mas sempre focado em evangelismo, que é o plano de salvação para a vida eterna. Então, se nós levarmos com isso, tudo o resto é consequência. E não podemos também confundir prosperidade com dinheiro, prosperidade com bens materiais. Prosperidade é vida plena, é vida feliz, é vida com todas as coisas que serão acrescentadas à nossa vida se nós cumprirmos esse plano. Agora, quando nós abandonamos o plano de salvação, que é bíblico, e ficamos exclusivamente focado no interesse material secular, porque não tem nada de espiritual, inclusive o espiritual é consequência, aí realmente nós estaremos fora. E o que está acontecendo aqui com ele, na colocação, foi isso. Ele prefere cumprir o plano de salvação da Bíblia. E a motivação do coração dela, como o JR colocou, a motivação do coração dela é o dinheiro, né? O ídolo dela, o Deus dela é o dinheiro, porque ela não vê bênção. Olha que coisa linda, quantas mulheres, quantas famílias gostariam de ver seu marido, seu esposo falando do amor de Deus, né? Sendo canal de transformação para a vida de pessoas. E no coração dessa mulher, o dinheiro dela é o Deus. Então, né, com a motivação errada, não tem como haver bênção, não tem como haver paz nessa família. Então, as coisas precisam ser colocadas em ordem e ele, como sacerdote, precisa se posicionar como um homem nessa família. Pastor Jorge. 2 pontos, né? O primeiro, eu compactuo aqui com o irmão Harold, que na realidade está faltando hoje pregadores de Bíblias, né? Pregadores que levam a mensagem de resgate, de restauração, de transformação de vidas. A preocupação com a alma, a preocupação em trazer vidas que estão sofrendo, tendo problemas, e só se faz isso com a palavra, e estão mudando isso aí, certo? Hoje a maioria dos pregadores, sem tocar, querem pregar só para multidões, e às vezes, irmão Haroldo, quando são convidados, pergunta a quantidade da igreja, se tem um número razoável que ele possa ir, né? Então esqueceu de aprender com Filipe, né? Quem aprende com Filipe, aprende bem. Por outro lado, aí vou voltar um ponto aqui, o irmão JR, que eu creio também, por exemplo, ele disse que gosta de fazer evangelismo pessoal. É ótimo, é lindo isso aí. E eu acho que isso aí dá muito fruto, sempre deu, desde o começo da igreja. E nós vemos quando é feito o corpo a corpo, as coisas rendem mais, o fruto é maior. Cristo começou com o evangelismo, né, com a pregação corpo a corpo. Aí tem que entender também se esse moço, ele escolheu essa maneira de fazer a obra do Senhor, mas ele está dando uma vida também digna a ela.
que tá levando a ela a fazer isso tudo? Que às vezes diz, olha, você não emplaca, você não desenvolve, você quer só ficar, você quer só ficar no evangelismo pessoal. Mas a nossa vida não cresce, a nossa vida não consegue andar, viu? E a gente tem que rever alguns pontos para ver o que está acontecendo com essa família, o que está levando essa esposa a agir dessa forma, né? Isso é uma questão que eu creio que pode até ser abordada. Deixa eu só explicar isso aqui, eu estava exatamente tirando a dúvida aqui para poder informar claramente aos nossos ouvintes que ele é um trabalhador. A evangelização é um chamado diferenciado na sua vida, ele não vive disso. Perfeito. Tá certo? Só para ficar absolutamente claro, ele faz aquilo que todo cristão deveria fazer dentro do seu tempo, dentro do seu equilíbrio, da forma adequada. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da palavra de Deus e a chamada que a palavra de Deus nos traz, aí aqui vai um parênteses importante para nossa reflexão, que tem o seguinte aspecto aqui. Primeiro, quando você prega a palavra, esta palavra alimenta as pessoas. E algumas pessoas adoram pregar o pragmatismo, né? Como é que você faz isso para ser feliz, aquele negócio, papapá. Enfim, dão lá os passos exatos para que a pessoa chegue num determinado andar. Só quando a pessoa recebe a Bíblia, diz assim, ué, tem isso? Gostei. E vai sendo alimentada pela palavra do Senhor. Aí tem a maior diferença. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Olha ela aí, minha gente. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, posso dizer, olha ele aí, minha gente. Olha ele aí. Olha aí, então, bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte, hein? Você conhece algum casal em que um deles só joga o outro pra baixo? Tô impressionada, JR. 89% dos nossos ouvintes disseram que conhece, sim. Participação aqui pela internet, 84% deles também dizendo que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso debate 93 sobre esse assunto, minha gente. Aqui várias opiniões, estou aqui no Facebook aqui, depois eu quero até ouvir os nossos companheiros sobre esse assunto. Um ouvinte dizendo, JR, eu conheço sim aqui, ó, a esposa dele é muito minha amiga, eu tento ajudá-la de todas as formas, até já o apelidamos de Shurek. Ô, Marcela, por que a pessoa, o que tem a ver o Shurek com o negócio? Por que a pessoa é apelidada de Shurek? O Shurek é um ogro, né? Então ele maltrata, ele não tem nada a ver o oposto do príncipe encantado. Então, mas o Shurek do filme, ele é bonzinho, né não? Ele é um ogro, né? Ele é bom. Sim, mas a Fiona não se apaixona por ele? Ela também é uma ogra. Porque ela vira uma ogra, aí tá certo, tá bom. Aqui outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, a maioria das mulheres da minha família fazem isso, menos eu, é claro, disse aqui a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, eu conheço sim, e ele fica chamando a esposa dele de gorda. Que é isso, minha gente? A pessoa pode? O que você acha? A pessoa pode usar esse tipo de expressão? Isso vai abençoar, vai edificar? O que você acha, hein? A Baixada tá ligada na melhor 93. A Zona Oeste tá ligada na melhor 93. Coração. Wilson! Eu precisava falar com você. Wilson, eu não perco um debate da 93. Meu problema é não ter um computador ou um telefone para falar com o JR. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem na garrafa. Isso! Wilson, me ajude! Wilson! Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, daqui a pouquinho vou fazer a nossa pergunta surpresa de hoje, porque você sabe, a qualquer momento pode entrar essa vinheta que aqui está, e se entrar essa vinheta, os debatedores vão responder a uma pergunta surpresa. Você pergunta.
E o debatedor responde. Pergunta de hoje, minha gente, eu já li aqui, hein? É uma pergunta muito bem feita, muito oportuna, muito interessante, que fala aqui, eu vou contar pra você, o ouvinte que já diz aqui, ele tem uma dúvida sobre aquele texto que fala sobre a transfiguração, onde Jesus aparece, e na verdade Jesus estava ali, quem apareceu foi Moisés e Elias. Nós vamos ler o texto aqui, e esse texto, pergunta ele, pode ser usado para as pessoas que acreditam na reencarnação? O que vocês acham sobre esse assunto, hein? Já a nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta. E o debatedor responde. Pastora Cirlei, a senhora destacou a frase: acho que minha esposa queria estar casada com alguém que definitivamente não sou eu. Eu quero juntar esse seu destaque com aqui a palavra dos nossos ouvintes aqui no Face, dizendo o seguinte: o ouvinte chama lá, diz que conhece um camarada que chama a mulher de gorda, o outro já apelidaram o camarada de Shrek. A outra diz que todas as mulheres da casa dela gostam de colocar os homens para baixo. Por que isso, hein, pastora? Pois é, JR, o tempo vai passando e o cuidado vai diminuindo, mas a palavra de Deus diz para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, amar a sua mulher sem tratá-la com amargura. Então, no decorrer do tempo, essas coisas, elas vão entrando, e nós, vocês homens, precisam, não vai dar para entender a cabeça da mulher. Nós somos, digamos que, um pouco difíceis de ser entendidas. É mesmo? Um pouco. Porém, o Senhor diz para vocês amarem, cuidarem e se tratarem com amargura, porque uma mulher amada, ela é feliz. Uma mulher que é chamada de gorda, uma mulher que é chamada de Fiona, sei lá de que tá falando aí, que o cabelo não sei o quê, olha lá, aí vê a mulher lá na televisão, olha que linda, olha que não sei o quê. Compara com outras? Compara, mas aí quando a mulher quer se arrumar, que a mulher quer ir no cabeleireiro, quer fazer um cabelo diferente, quer comprar uma roupa diferente, ele vai saber que isso tem um custo. Ele não quer investir. Ele não quer investir, mas ele quer. Então, tem que ter um cuidado aí, marido. Você precisa investir na sua mulher. Investindo na sua mulher, pode ter certeza, você vai colocar crédito e depois você vai debitar com certeza. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, minha gente, aqui ela diz que os pais dela, quando eram casados, o pai dela vivia ofendendo a mãe. A mãe dela vivia ofendendo a mãe dela, mas ela disse, JR, mas eles se separaram e Deus fez justiça. Hoje ele é casado com uma mulher que faz a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe. Você tá bem, ouvinte, você tá meio bravo, hein? Que é isso, hein, minha filha? Não é por aí não, é, pastor Jorge? O que o senhor acha? Definitivamente não é assim. Aqui outro ouvinte aqui dizendo, parece que o tema é para mim, tem muita gente vivendo esse drama aí, minha gente, olha aí, a gente acha que são poucos que passam por esse tipo de coisa. Aqui ouvinte dizendo, a minha esposa sempre me jogava para baixo, a ponto de quase nos separarmos, mas depois que sentamos para conversar e vimos que era necessário tomar um rumo na nossa vida, aceitamos a ajuda de um pastor do nosso condomínio, entramos para a igreja e há 2 meses a nossa vida mudou. Compartilha nossa. Olha o poder que o evangelho tem. É o poder transformador, o poder restaurador, né? E eu creio que é o que a pastora estava falando a respeito. Na realidade, falta às vezes conversa, falta às vezes diálogo, falta às vezes atenção um ao outro, falta às vezes reconhecer que errou e que está precisando de um ajuste. E o casamento, no seu decorrer, no seu dia a dia, ele ocorre alguns problemas que é normal, porque 2 pessoas estão se conhecendo. Pelo visto, esse casal não é um casal velho, são pessoas novas, né? Esse esposo, ele escolheu. Lógico, se ele é um cristão, ele quer ser útil na igreja, ele escolheu fazer o evangelismo pessoal, ele está reclamando que não tem apoio dela, isso às vezes acontece, eu recebo inúmeras pessoas que me procuram, principalmente pessoas alguns que são pregadores como eu, e querendo saber como é a minha vida, como acontece. Eu disse, olha, a minha esposa, ela nunca foi de viajar muito comigo, ela nunca foi de
de querer saber muito a respeito de como foi o trabalho, como se eu fui bem na mensagem. Lá uma vez ou outra que ela procura perguntar, mas eu entendo perfeitamente ela, e às vezes, mesmo ela sem me perguntar, eu passo para ela, eu dou a ela, eu passo para ela tudo que aconteceu, ela me ouve, e nesse aspecto, ela sempre me apoiou, ela sempre me deu atenção. Faz uma enorme diferença quando a pessoa apoia. Perfeito. E quando a pessoa joga o outro para baixo. Agora o nosso vídeo é assim: como conviver com afrontas diárias. Fica difícil. Olha aí, minha gente, diárias. Agora, e outra coisa, pastor, que tipo de afronta? Deve ser palavras pesadas. Provérbios 21:19, melhor é morar numa casa deserta do que com a mulher rixosa, iracunda. Pois é, JR, as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Então, assim, essa mulher, ela já assumiu uma posição, né, de querendo ou não, até tomando o lugar do marido, falando palavras, desrespeitando, não sendo submissa, não obedecendo a palavra de Deus. Com isso, há desacordos, há amarguras, há rixas, há brigas, há confusão. Então, dentro dessa casa, só há confusão. Esse esposo precisa se posicionar como um homem de Deus. Ela diz para ele que ele não vive o que ele prega. Então, realmente, em certo ponto, ela até está certa, porque ele precisa se posicionar como autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade vinda de Deus sobre ele, amando, sabendo colocando ela no lugar dela. E ela se colocando no lugar dela como mulher de Deus, sendo submissa. E assim caminhar, buscar habilidade, precisa de uma habilidade para tratar, resolver o problema, não colocar para depois, deixar para depois, amanhã a gente conversa. Não. Hoje, vamos conversar, sentar, porque um tá gritando aqui, o outro tá gritando aqui e ninguém se ouve. Ouvinte dizendo, nesses casos, só o diálogo e a exposição do problema pode trazer a solução, diz aqui o pastor Vanderlino. Obrigado, pastor, pela sua participação. Outra ouvinte aqui, a Bruna, dizendo, algo tem motivado essa mulher a viver dessa forma, diz aqui a nossa querida ouvinte sobre esse assunto. Pode ser um fato novo, pode ser uma coisa recente, pode ser até uma criação. Você vê aqui que o ouvinte disse que não fez. O que o ouvinte disse aqui? Ela disse que na família dela, todas as mulheres têm o hábito de colocar o homem para baixo, menos ela, foi o que ela nos contou, eu agradeço a sinceridade dela. Mas eu já vi pessoas que querem comprar alguma coisa, por exemplo, um imóvel, a pessoa está comprando um imóvel, está horrível isso aqui, hein? Péssimo, hein? Casa apertada, isso aqui deve dar uma infiltração, para ver se consegue diminuir o preço. Que eventualmente uma pessoa pode usar o mesmo tipo de estratégia para desvalorizar o cônjuge. Mas onde já se viu? Com base em quê? Como é que a pessoa fundamenta esse tipo de prática para desvalorizar o seu cônjuge? Para quê? Para se valorizar? Para valorizar um outro alguém? Que pensam os nossos debatedores sobre esse assunto? Eu gostaria de colocar que realmente isso faz parte de quase que uma patologia. Existem pessoas que têm problemas de natureza psicológica em relação às outras pessoas e que não podem admitir deixar de ser o centro das atenções, o centro das soluções, o centro das soluções de todos os problemas. Isso existe. Existem pessoas que têm complexos, né? São complexos de inferioridade, complexos de superioridade, enfim, e que tudo isso são questões de doenças, né? Quer dizer, a pessoa não está no estado normal de sanidade. Então, tendo isso, na medida em que coloca o outro para baixo, pode ser o amigo, pode ser o cônjuge, pode ser o que, ele se sente por cima. Essa que é a grande realidade. Ele procura se posicionar numa situação melhor do que aquele, sempre buscando reduzir-lhe a competência do outro ou a situação do outro. Isso é uma questão muito séria. Isso acontece dentro de casais, sim, famílias, entre irmãos, é muito comum. O irmão está sempre colocando os outros irmãos para baixo para ele ficar na boa. Enfim, essas são as questões. A outra questão é a necessidade que as pessoas têm de se valorizar diante de terceiros, diante da empresa, diante da família como um todo, diante da sociedade, e aí fazem a mesma coisa para
depreciando o seu par para justamente parecerem que estão por cima. Aqui a ouvinte pergunta como mostrar a minha mulher que o incentivo dela é precioso demais para mim. Como é que ele traduz isso, já que ele tá tão atingido, aparentemente rebaixado, o filme dele tá queimado em casa, como é que ele chega pra mulher e diz, olha meu amor, o que você fala é importante, e o seu incentivo para mim é importante. Tá entendendo a situação que ele tá apanhando por todos os lados. E ela não vai acreditar mesmo. O caminho é chamar. O caminho é chamar. O caminho é conversar. Pastora fala de um jeito, o caminho é chamar. É verdade. O caminho é pedir perdão em algum momento do percurso. E aí entrou algumas coisas. E essa mulher tá assim, irritadiça, amargurada, rixosa, briguenta. Então, eu acredito que ele já tomou esse ponto inicial, esse ponto de partida. Acredito que a partir desse momento ele já tem se colocado para trazer a restauração para esse casamento, para essa família. No momento que ele se abre, que ele coloca aqui pra gente estar conversando sobre isso. E eu penso que esse momento é o momento que você busca a Deus, ore, chame a sua esposa, abrace, ame-a, peça perdão. Eu creio que você vai viver o seu ministério, que a sua esposa vai entender e que vocês vão viver em paz, sem conflito. O que um fala pro outro tem um peso fundamental aí. Para alguns, naturalmente, pesa mais. Para outros, pesa menos. Mas tudo que se diz pro cônjuge ou até pros filhos aqui, ampliando o relacionamento, que o chefe diz pros funcionários, os funcionários dizem pros chefes, os pastores pras ovelhas, ovelhas pros pais, enfim, tudo isso que é dito, ele tem uma força, ele tem uma importância, ele tem um valor, ele é capaz de incentivar, de encorajar e também é capaz de destruir, de arrebentar. Como é que o senhor lida com esse assunto, pastor Jorge? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero colocar, essa mulher, ela está sendo tudo. Perdão aqui a pastora, eu concordo com tudo que ela tem falado aqui, colocado, é o meio, é o caminho, é a maneira mais correta, mas o que ela não está sendo, é sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica casa. A palavra branda desvia o furor. Então, quando você lógico, evidente que ele quer ouvir da esposa dele uma palavra de aprovação ao seu ministério, de aprovação à escolha que ele fez da maneira de servir a Deus. E se ela começar a analisar, ela vai entender que, primeiro, ela deve agradecer a Deus porque tem um esposo que é crente, que é cristão e que está preocupado em realizar, em fazer a obra de Deus. Segundo, indo para o lado do esposo, ele deve procurar saber o que incomoda tanto ela, porque no que ela passa aqui dá a entender que eu sei disso, porque eu prego, eu louvo, eu viajo e a gente recebe muitas pessoas que querem conversar, querem dialogar, e às vezes a gente chega ao nosso conhecimento que tem mulheres que tem amigas que os seus esposos são pregadores, viajam e tem estão sempre em algum tipo de cartaz. Então isso aí traz um pouco de inveja, entendendo? E a outra diz, mas por que meu marido não pode ser assim? Por que meu marido... entendendo? Então é uma forma que ela quer também encontrar de aparecer, de se destacar junto das outras. E às vezes não dá o apoio que o seu marido está precisando. Eu acho que ela deveria unir-se a ele nesse evangelismo pessoal, que isso aí vai trazer fruto para a vida deles, espiritual, conjugal, física, material e familiar. É possível reconquistar uma mulher que parece arrependida de ter casado, irmão Harold? É o seu destaque. Não, eu penso que sempre é possível você recompor qualquer tipo de relação, principalmente uma relação conjugal, né? Que é uma relação que tem uma série de valores embutidos na formação da família, desde o namoro, noivado, o casamento, como que ocorre na igreja, a bênção para o casamento, tudo isso. Então tem um compromisso muito maior. Então eu vejo sim, é possível recompor. Agora, já que falamos de início,
Como seria a vida dele no início? Será que ele era bem remunerado e depois ficou mal remunerado? Porque ela fala que a condição, tem uma condição financeira tão baixa, né? Ela reclama disso. Mas quando eram namorados, será que ele tinha uma melhor? Ou juntos eles se propuseram a construir uma vida e a vencerem essas etapas? Porque se ele não é um pastor que tem como vocação e chamado o evangelismo, ele faz isso como o crente tem de fazer, né? Cumprindo a grande missão, ele ele gosta e faz evangelismo, e está certo, tem que fazer. Agora, então, o problema dela originário é justamente a condição financeira, que não dependia disso. Isso foi uma consequência. Ou será que ela acha que ele deveria ser um evangelista para faturar? Aqui, né? Para faturar, que também pode ser. Né? Esse tão baixo, eu acho até bem pejorativo, tão baixo. Quer dizer, é uma condição bem... com muitos problemas mesmo, financeiro, em todos os lados. Entrar na fila. Quem é que não tem? Tem que ter senha para entrar nessa fila aqui, a dificuldade todo mundo passa, o problema, a questão toda aqui é quando ela traz isso para uma realidade espiritual, diz que, olha, se você subir no monte, e aí você vai pregar para multidões, logo, entendeu? Logo, o resultado disso é uma remuneração gorda. Esse é o entendimento que está absolutamente equivocado e na raiz dessas coisas todas. Já dito claramente aqui que entender ministério, entender vida cristã por esta linha é um dos maiores equívocos dos nossos dias. Desde que surgiu uma ideia de que nós teríamos direito, não é? Poderíamos receber, não. Direito a exigir uma herança do pai. Estamos agindo como o jovem filho pródigo que, para receber a herança dele com o pai em vida, desejou a morte do pai para que pudesse ele receber essa herança. E muita gente está querendo a herança no tempo errado. Tem herança que é para hoje. Tem herança que não é para hoje. E é bom se cuidar, hein? É bom se cuidar. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você pergunta. E o debatedor responde. Olha, minha gente, a pergunta é boa. Já anunciei aqui, já compartilhei com você, ouvinte amado, a pergunta do Jorge de Marechal Hermes. Eu tenho uma dúvida daquele texto que fala sobre a transfiguração. Ele diz que esse texto, pergunta ele, pode ser usado com base para a questão da reencarnação, como fazem os espíritas. Ele diz que os espíritas usam esse texto. Vou ler para você, ouvinte amado, aqui, ó, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Até aí, todo mundo caminhando junto. Aqui, no verso 3, é que dá a base aqui, segundo o nosso ouvinte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, que dá claramente a indicação de que ele via. Podia ter alguma forma de indicação. Como é que ele sabia que era Moisés e Elias? Foi dito isso, Jesus disse que era, que foto eles não tinham. Como é que identificou? Como é que isso aconteceu? Pergunta simples, né? Verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que pensam os companheiros sobre este assunto? Eu tenho isso aqui foi um lampejo, assim, uma breve visão, né? Um breve lampejo. Diferenciando, isso aí não há nem como comparar com a reencarnação, né? Não tem nem como comparar com a reencarnação. A reencarnação, segundo o espiritismo, eu não sou uma pessoa
conhecedor profundo do espiritismo, mas segundo aquela pessoa, aquela entidade que morreu, vem e reencarna naquela pessoa e fala através da boca daquela pessoa, não é isso? E muitas das vezes aquele que está sendo usado tem visões e diz: olha, ele chegou aqui, reuniu aqui, está na mesa conosco. É totalmente diferente disto aqui que está acontecendo, dessa transfiguração. Aqui foi uma visão que ele teve com Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, entendendo? É uma visão que ele teve também com Josué, com Moisés a respeito disso. Então, e aquilo ali foi quando ele disse: vamos fazer aqui, montar uma tenda aqui para que eles também possam ficar de nós. Aquilo acabou, foi embora, desapareceu e nunca mais voltou a acontecer, né, deles aparecerem novamente. Então, isso aqui tem que entender que isso aqui não é uma reencarnação, isso é uma visão, é um lampejo, como eu tô aqui, de repente vejo alguma coisa e... Para mim, assim, é uma revelação, uma revelação, especial, a palavra bem colocada. da divindade, né? De Cristo. De Cristo. E a presença de Moisés, de Elias, junto a Jesus, confirmando a missão messiânica dele aqui na Terra. A voz de Deus validando todas as palavras de Jesus aqui na Terra. Nada a ver com reencarnação. Tudo bem, então vamos aqui aplicar isso aqui para ver se a gente entendeu claramente aqui, eu e os nossos amados ouvintes, companheiros estão aqui à mesa. Então nós temos aqui Elias, que a Bíblia diz que Elias não morreu, né? Elias foi trasladado. Quer dizer, Elias não conheceu a morte, assim como Enoque, correto? Sim. Estamos juntos aqui? Beleza, a Bíblia diz que Moisés sim, morreu, e inclusive foi sepultado. Há até uma disputa pelo seu corpo lá no texto de Judas, uma referência sobre esse assunto, ou seja, se está disputando o corpo é porque morreu. Então, esta é a questão, quando a pessoa diz: olha aí, o morto voltou. Então, essa ideia do morto ter voltado é que suscita para alguns uma interpretação. Mas o que é isso aqui? Isso é uma coisa estranha, isso é uma coisa nova. Quando Pedro propõe as tendas, de alguma maneira há uma identificação, quer dizer, o texto não diz se eles conversaram, é evidente que houve alguma coisa ali que aconteceu, enfim, de alguma forma houve esse tipo de informação, não sabe qual, porque a Bíblia não diz qual informação foi essa, mas trazendo esses dois aqui, o que eles representam? O senhor disse, pastor, que Moisés escreveu os 5 livros da lei. Então Moisés é o representante da lei. Isso. E Elias representa os profetas. Então nós podemos afirmar que a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Isso. Perfeito. Cumprir a lei de Os Deus. dois, isso. Cumprir a lei de Deus. Agora tem outra. E as palavras dos profetas se cumprindo em Jesus. É isso aí? É isso. O JR chutou o córner, cabeceou e fez o gol. E outra coisa, pode falar. E outra coisa, mas aqui também não está dizendo que Elias falou através da boca de Pedro. Não. Então, aí já é outro diferencial também do espiritismo, né? Já que você tocou nesse assunto, nós temos aqui 2 aspectos. A primeira palavra foi reencarnação, que é uma coisa. A outra é uma incorporação, que é justamente segundo a crença espírita, né? O espírito, ele incorpora em médium e se pronuncia e se comunica. A reencarnação é outra coisa. A reencarnação é um novo nascimento daquele mesmo espírito que vem para cumprir etapas, né? Em várias etapas. Então há essa diferenciação que eu gostaria de colocar. E eu creio que o irmão Haroldo foi muito bem nessa colocação, separou as duas coisas. Olha, o verso de número 3 diz que Moisés e Elias falaram com Jesus. Então vamos deixar absolutamente claro isso aqui, porque isso ajuda também o nosso ouvinte a entender que a conversa foi com Jesus, que estava transfigurado. Ou seja, era um momento extraordinário onde se apontava a divindade de Cristo, que é preciso ser reafirmado o tempo inteiro. Você imagina bem, Jesus está vivendo aquele dia. Hoje a gente reconhece Cristo como Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pra gente isso é fácil da gente falar a respeito disso. Agora, vivendo aqueles dias, até para confirmação,
para os próprios discípulos que ali estavam e para os outros que estariam mais adiante abraçando a fé e se unindo ao cristianismo como nós hoje. Então, esta reafirmação é importante, tanto é que no verso de número 5, a voz do céu, que é a voz do Senhor, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, que é a mesma frase do batismo, com o seguinte acréscimo: a ele ouvi. A ele ouvi. Então, desse instante em diante, você já vê uma manifestação tão extraordinária da capacidade das pessoas e da oportunidade que elas teriam a partir dali de ouvirem aquilo que o mestre estava ensinando. Algum acréscimo mais sobre esse ponto? Não. Fechamos aqui esse ponto. Quero agradecer ao nosso ouvinte por mais uma pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Pesquisa 93. Vamos então ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Você que participa com a gente aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja aqui pelo nosso site www.radio93.com.br, clicando no ícone Pesquisa 93, você participa com a gente aqui, é sempre muito bom. 83% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que sim. Vamos ouvir agora o André Júnior. André Júnior está aqui conosco hoje, visitando a 93 FM, para nossa alegria. É um jovem que tem uma voz belíssima, sonha com o mundo do rádio e hoje vai ter oportunidade. Você imagina bem, Júnior, primeira vez que você vem aqui à rádio, você já vai falar no microfone e ao lado do irmão Haroldo. Então você tá tranquilo, Júnior? Tranquilidade? Chega mais pertinho, ajeita ali, Marcela, por favor, vamos acompanhar, vamos dar apoio, isso aí, levanta aí, isso aí. Não, pode ficar em pezinho, Júnior, tranquilo, vai lá. JR, bom dia a todos, bom dia aos debatedores e ouvintes. É uma oportunidade, muito obrigado aqui. E a pesquisa 93 perguntou: você conhece algum casal em que um deles só joga o outro para baixo? E impressionante o resultado que 88%. Você ficou impressionado, Júnior? Eu fiquei. Era só para ler os nomes, né, Marcelo? Agora já ficou impressionado. Então eu gostei do Júnior, ficou à vontade, é isso aí. Fala, Júnior, você ficou impressionado. 88% de quem respondeu a pesquisa concordou dizendo sim. Ô Júnior, você tem quantos anos? Tenho 16. 16 anos, solteiro. Sim. Tá com alguém, compromissado com alguém? Não tô. Pergunta difícil que eu fiz agora? Essa pergunta pensou, pastora, irmão Haroldo, o que o senhor acha, hein? Demorou demais, demorou não? Demorou a resposta. Ficou naquela dúvida. E a mãe atrás só rindo, não vai nem poder dar um abraço agora, nem mandar um beijo, né? Porque ele ficou na dúvida. Pastor Jorge, o senhor que tem 15 filhas, né? São 15, não? 3, né? 3 filhas. 3 filhas. O camarada desse jeito aí tá meio. O que o senhor achou? Ficou meio em dúvida. Ficou meio no ar. Tem umas conversas. O senhor acha que ele ficou inseguro porque tá no rádio ao vivo ou porque realmente... Porque realmente, né? Porque realmente, né? Ele ficou meio inseguro, irmão Haroldo que também do lado dele. Não, gente, não é isso, deixa eu defender ele, porque tem algumas conversas, né, não tem nada certo ainda, então assim, é melhor que, né, que fique assim sem nada. Preferi deixar pra trás. Isso. É o momento assim de não tratar sobre esse assunto, entendeu? A pesquisa é sobre outro tema, não é isso? Mas, ô Júlio, você... Ô Júlio, me diga agora, você acha que o camarada que tá ao lado de uma menina, namorando só, a garota chega, põe um cara pra baixo, que roupa horrível, sua mãe é isso assim, seu pai é aquilo ali, sabe esse tipo de palavra, como a gente viu aqui, quer dizer, no namoro, se é, na sua opinião, 16 anos, hein, gente, 16, na sua opinião, no namoro, já dá pra descobrir se a pessoa é do tipo que põe a pessoa pra baixo, ou põe a pessoa pra cima, ou você acha que no namoro a pessoa disfarça, parece uma anja, parece um anjo, e só vai se revelar depois que coloca... Como é que chama aquele negócio que o preso põe aqui? Algema, aliança. Não, na minha opinião, eu acho que a partir do namoro, ele foi feito para as pessoas já se conhecerem desde aquela época. Né? Então, se uma pessoa começa a se disfarçar, ela não se abre para você tem que tomar cuidado. Porque antes de se casar, a pessoa vai namorar um bom tempo determinado para conhecer verdadeiramente aquela pessoa. Então, se essa pessoa já te bota para baixo desde a época do namoro... Você não pode contar com o apoio dela quando você se casar para outras questões. Porque um tem que apoiar o outro. Então tá dito aí, a pergunta foi feita para as candidatas do Júnior entenderem o que ele acabou de dizer. Não é isso? Não é isso, Júnior? Júnior, parabéns, obrigado, Deus te abençoe. Sonha com rádio, Júnior. É isso aí, é o sonho. 16 anos. Chega pertinho do microfone, pode chegar aí. É um sonho sim pra mim. O que Deus quiser pra minha vida, eu tô disposto a cumprir. Maravilha. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe sempre. Marcela Basso, temos prêmios aí, Marcela?
Vamos aos prêmios aí, parabéns aí, o Júnior. Recebeu parabéns do irmão Harold, hein, meu irmão? Não é brincadeira não, hein? Que isso, hein? Passa ali no Recurso Humano, Vai lá, Marcela. Prêmios do programa. Aqui os prêmios. O Oswaldo de Oliveira de Santa Cruz, ele participou da pesquisa, tá levando pra casa o CD Pai Você é 10, novíssimo aí, lançamento aí da MK pra esse Dia dos Pais aí que tá chegando. A Ana Lu de Paula de Campo Grande, telefone 2416, final 77, também participou da pesquisa e tá levando o DVD Propósito do Kleber Lucas. E a Cristina Peçanha é a vencedora aí do Facebook, ela que mora em Irajá, leva pra casa o CD Nada é Impossível do 4x1. JR, olha só. A Lília Paris, eu não posso deixar de ler esse e-mail aqui pra você. Ela escreveu pra gente e disse assim, porque JR, você voltou hoje e botou assim, vou botar essa canção, você deve estar com saudade, né? Aquela. Qual? Eu achei que sabia. Eu achei que sabia. Isso, foi. Aí ela disse assim, JR, eu amo essa música. Eu postei a letra no meu Face. Olha aí. E vou te contar, hein? Fez o maior sucesso. Bombou, é? Aqui na empresa onde ela trabalha, já virou até bordão. Olha! Toda hora a gente canta. Outro dia o pastor teve aqui e disse que cantava até na vigília. Eu até expliquei. Deve ter sido aquela mais ou menos 4 horas da manhã, com bate aquele sono. Bate o sono, pessoal, e agora? O que a gente faz? Vamos cantar aquela música. Aí presta atenção. A Lília diz assim, a minha amiga Érica, conhecida como Kikita, disse que prefere a versão remix, porque quando toca remix parece que ela tá na academia. Ela tá na academia. Aí, olha aí, pode botar no iPod, né? Isso aí, olha aí. Que isso, hein? Que canção é essa, hein, minha gente? Obrigado, vocês são carinhosos demais, vocês são doces demais, eu só tenho a agradecer a vocês. Deus abençoe. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, JR, meus parentes acham que só eles são amados e escolhidos por Deus. Conhece alguém assim? Segundo eles, Deus não ouve, não cura e nem atende o clamor de um ímpio. Eu fico confusa, porque entendo que a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. E quem é mais doente que o ímpio, hein? Afinal de contas, Deus atende a oração de todos ou só daqueles que o servem? O que você acha sobre esse assunto, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Irmão Harold de Oliveira está aqui ao vivo, agradecendo aos nossos debatedores e aos nossos maravilhosos ouvintes. Obrigado, JR, obrigado, queridos debatedores, queridos ouvintes do 93 FM. Muito obrigado pela audiência, cada vez mais qualificada. Isso é muito importante para o Evangelho. Vocês ouvem a rádio e entendem o nosso compromisso da rádio com o Evangelho. E eu vou voltar a insistir que nós temos que focar no plano de salvação bíblico, no plano de salvação. A Bíblia é o plano de salvação para você, é o plano de salvação para todos nós. Nós temos que focar nisso aí para não sairmos fora desse propósito e acharmos que o importante realmente é ter muito dinheiro, o importante é que nós sejamos prósperos em tudo, não apenas materialmente. Para ser próspero em tudo, tem que seguir o plano de salvação da Bíblia. Pastora Cirlei, muito obrigado, Deus abençoe sempre, pastora. Obrigada a todos, e hoje eu quero mandar um beijo muito lindo, porque a minha gatinha está aqui hoje, a Ana Carolina. Então, um beijo muito grande para ela e para todos da comunidade cristã Novo Dia. Maravilha, muito obrigado, pastor Jorge Macedo. Aquele abraço, irmãozão. Um abraço forte a todos os ouvintes da 93. Esta família tão linda e abençoada. Precisa e ser com essa voz aí, com esse tom de voz abraço. Aí. Hein? Esse tom de voz é o tom da meia-noite. Hein? Esse tom aí é meia-noite. Que é isso? Obrigado, pastor. Brincadeirinha. Isso é bom, viu? Eu quero mandar um abraço forte, um beijo no coração para Nova Vida de Jardim Catarina. Tivemos ali um abraço forte aqui do pastor Jorge Macedo, de toda a equipe, também do nosso irmão Harold, que está conosco hoje, nos dando o privilégio da sua presença. Também Jacutinga, ali em Banco de Areia, Mesquita, também Igreja do Calvário, Nova Iguaçu e Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Que Deus os abençoe e que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, e grave isto:
Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Um abraço e um beijo no coração. Benção, por isso, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe participando e muito aqui do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos com o pastor Jorge aqui apresentando diante de Deus o tema de hoje. Relacionamento, gente que, puxa vida, você com tanta chance de trazer uma palavra boa. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vai logo falar uma coisa que faz mal para o outro. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, para a gente ter uma palavra boa, e vamos continuar orando aqui pelos enfermos, pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Amado e soberano Deus, eu quero te agradecer por este momento que temos de poder participar, Senhor, desse debate através desta rádio, que tem sido um canal, que tem sido bênção, Senhor Jesus, a milhares de pessoas. Abençoa, Jesus amado, cada casal neste momento, que cada família, Senhor, que venha, que aconteça, o Senhor, o diálogo, a compreensão, o entendimento, o amor. Ó Deus, aqueles que estão afastados uns dos outros, Senhor, que possa haver uma aproximação, a reconciliação, a conversa, o diálogo. Entra, Pai, nessas famílias. Entra, Senhor, nesses casais e abençoa de uma forma grande e poderosa. Irmão Haroldo, Evelise, toda esta equipe, toda esta família 93, esta rádio tem sido canal de bênção para milhares de pessoas. Deus, nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.